Oi, Juliano, Romilda. Pronto, E oficialmente aí? podemos começar. Olá, pessoal, que bom tê-los aqui. A gente tá gostando muito, pelo menos eu e o Adamo, né? Estamos super felizes em fazer esses encontros, desses diálogos. Estamos tendo o carinho de vocês que estamos mandando mensagem. Hoje veio uma das meninas, não sei se ela já chegou aí lá no Prana para dizer que ela acabou assistindo e ela assistiu depois a gravação, fez o exercício da vida amorosa e ela disse: Fer, vim aqui porque preciso constelar isso. Então, que bom que sinal que nós estamos atingindo o nosso objetivo, que é entregar uma forma de ver, né? Uma forma do Hellinger e uma parte do pensamento sistêmico, né? Como é olhar para tudo aquilo que se apresenta de um outro lugar, daquilo que é possível para nós fazermos. Lembrando que nada que acontece com a gente não dá conta, né? Já reza a lenda que ninguém tem a cruz maior do que pode carregar. Se está muito pesado, se a gente não está dando conta, não é nosso, né? Estamos carregando por uma fidelidade invisível, por um amor cego, por alguém, né? Então, que bom tê-los aqui. Adamo, fala um pouquinho da criança, depois volta para mim, pode ser? Sim, pode sim, né? Mais uma vez aí, bem-vindos todos. A princípio, nós organizamos esses três encontros, né? Então, hoje será o terceiro, e aí estamos abertos, né, para perceber se será o último, se teremos outros diálogos, enfim. Então, sejam todos bem-vindos, tanto vocês que estão aqui ao vivo conosco, como também o pessoal que está assistindo, né, ali no YouTube. Então, a gente reservou esses três temas por uma série de fatores, inclusive não em ordem, né? Porque a gente acabou selecionando por vários eventos, né? E um dos eventos que a gente lembrou de falar de criança interior é que, primeiro, é um tema importantíssimo, e segundo, ontem, né, comemorou-se aí, pelo menos no Brasil como um todo, essa ideia do Dia das Crianças. E nas constelações, essa função, né? Se a gente fala da função pai, da função mãe, se a gente fala pai e mãe como símbolos, né? Para a gente elaborar as narrativas que a gente vai construindo ao redor da nossa vida e os processos inconscientes, a criança, né? A nossa criança, a criança interna, ela tem uma forte participação nisso, porque ela, de uma maneira inconsciente, involuntária, ela se pôs, né, em compromissos, em espaços, né, ela por amor quer resolver algumas coisas que ela não tem condições de resolver e acaba, coitada, né, ficando meio estabanada e não conseguindo executar tudo. Então, a nossa criança ela tem uma função também, assim como o pai, como a mãe, a nossa criança também tem uma função. E às vezes eu vejo algumas pessoas que começam a ter contato com esses conhecimentos dizerem assim: ah, essa criança tem que crescer, ah, eu tenho que deixar de ter comportamentos infantis em determinada situação. E na verdade, né, essa criança, ela não tem que crescer. Na verdade, muitos dos nossos sofrimentos é a gente querendo que essa criança cresça para assumir coisas que quem deveria assumir é a nossa versão adulta, né? Então essa criança interna, ela precisa estar, é importante que ela esteja num espaço muito bem encaixado e que ela tenha suas funções, porque a alegria genuína vem dali, porque esse olhar para o novo vem dali, né? A nossa ingenuidade vem dali. Então, repito, né? Assim como pai e mãe são símbolos, né? O pai biológico, a mãe biológica são simbologias para como que a gente lida com algumas coisas internamente. A nossa criança interna também é uma simbologia. E aí, às vezes, a gente fica preso, e aí eu repito, né? Às vezes a gente constrói muitas narrativas. Ah, minha infância foi feliz, minha infância foi ruim. Ah, né, eu fui uma criança que brinquei muito, eu fui uma criança. E aí lembra que quando a gente diz que a gente foi uma coisa, a gente exclui todas as outras, né? Então, às vezes a gente conta uma história sobre essa infância que é até uma história alegre,
mas é uma história que acaba também sendo de exclusão. Então, hoje, nesse nosso diálogo, a gente vai conversar um pouco sobre essa função dessa criança, sobre as relações dessa criança, e também vamos fazer um exercício, né, sobre esse tema. Diz aí, Fernanda? Sim, ouvindo aí? Sim. Antes de a gente começar, eu trouxe algumas coisas bem importantes, mas antes da gente já, não que já não tenha começado, né? Mas antes de começar a ouvir o que vai chegar, já te faz essa pergunta, né? Que história eu conto da minha história? Isso é uma pergunta. Essa é uma pergunta que eu falo para vocês. Eu uso ela muito na minha vida, né? Ah, tá acontecendo alguma situação na minha vida ou algo que acabou de acontecer, e eu já começo a prestar atenção qual é a história que eu estou contando sobre isso. Porque a gente conta uma versão, né? E assim como o Adamo falou, essa criança é uma parte nossa, né? E várias doenças, né? Acho que sim, vamos fazer mais encontros, porque eu tô adorando, né? Então, espero que o Adamo também esteja e que as pessoas que estão participando também estejam, porque eu. Ah, quem chegou aí, ó. Eu adoro ser cachorro, gente. Ele aparece na cama de quem, né? Ah, porque um entendimento sobre as doenças, e muitas das nossas doenças são por essa criança, né? Que por alguma razão, por exemplo, o diabetes, né? O diabetes, ele acontece em pessoas que por alguma razão perderam a conexão com essa criança. O que é a nossa criança, assim como o Adamo disse? A nossa doçura, a nossa pureza, a nossa ingenuidade. A criança sempre me lembro de uma cena, assim, tem um videozinho na internet, né? Onde tem os bebezinhos, e aí vem alguém com uma folha de papel e começa a rasgar, e o bebezinho ri. Rasga mais uma vez, e o bebezinho ri. O diabetes, ele nos remete a isso, né? Aquilo que a gente poder rir de um papel que se rasga, né? Poder rir das coisas simples. Então, isso faz parte. Quando falamos através da constelação do pensamento, principalmente do Hellinger, né? Onde ele disse que tudo que acontece na Terra é amor, só existem dois tipos de amor: o amor que adoece e o amor que cura. O amor que enxerga, né? O amor que vê e o amor cego. Então, a nossa criança, pelos nossos pais, tem um amor cego. É um amor tão cego que a gente toma aquilo que não é nosso. A gente, por amor a eles, pensa que pode salvar a vida deles. Por amor a eles, pensa que pode salvar o casamento deles. Carregamos a comunicação entre eles, que é esse amor mais puro, a fidelidade invisível. Tá? Por isso que uma das frases lindas do adultecer é: tem coisas que só são possíveis para os adultos. A criança não consegue. Assim como tem coisas que só são possíveis para as crianças. Os adultos já não podem mais. Então, quando nós entendemos que existe um arquétipo interno dessa pureza da nossa criança, que ela faz parte, né? Assim a gente vai entender como lidar com isso, como educar essa nossa criança, como acolher essa nossa criança com o papai e a mamãe que vivem em nós. Então, para que a gente possa falar da nossa criança, me soa sempre, e é algo que o Hellinger trouxe sempre muito forte, que para entender a nossa criança, a gente tem que entender a separação com nossos pais. Né? A forma com que nós nos separamos dos nossos pais é uma marcação pontual da nossa criança. Né? Como houve essa separação? Quando foi? Que quando o Hellinger deu o nome, né, de movimento interrompido precoce em direção aos pais, né, que por alguma razão maior a nossa criança interrompeu o fluxo do amor com os pais, às vezes para parar de sofrer, às vezes para parar de esperar algo que não ia receber, precisou adultecer muito rápido. E aí houve, muitas vezes, um rompimento do arquétipo com a nossa criança, né? Eu acabo rompendo com a minha própria criança. Ok, vamos falar de uma linguagem, porque a gente sabe que tem pessoas que nos assistem que são consteladores, tem pessoas que nos assistem que estão caindo aí de paraquedas para tentar entender alguma coisa. Uma pessoa, essa mesma pessoa que me procurou hoje, e se ela estiver assistindo aí, um beijo.
Ela disse, Fer, como eu faço para entender a hora que tu falou que eu tenho que girar a folhinha para olhar de outros ângulos? O que que é isso? Né? Então, às vezes, tem coisas tão simples que, por alguma razão, a nossa criança bloqueou. A nossa criança, por alguma razão, tentou encontrar explicações para aquilo. Né? Então, esse é um movimento de entender que, por alguma razão, a criança quer tentar entender tudo, porque para se emocionar ela já não podia mais. Então, vamos lá. O Adamo dá uma ajuda aí para alguém que está pedindo um help para ouvir, e eu vou compartilhar uma imagem com vocês. Quem estiver no celular, eu vou pedir que passe para o lado a tela, tá? Que de repente dá uma passadinha para o lado e vai aparecer aí uma gestante. Então, pensem o seguinte, tá? Essa gestante é a mãe da nossa mãe, né? A vovó materna. Esse bebezinho que está se formando aqui no ventre é a nossa mamãe. E esse pontinho vermelho é o aparelho reprodutivo da nossa mãe, né? O útero da nossa mãe que ia se formando dentro da barriga da nossa vovó. Ok até aqui? Então pensem comigo. No nosso sistema nervoso central, nós temos uma farmácia. Essa farmácia que produz todos os químicos, hormônios, neurotransmissores que caem na nossa corrente sanguínea. Né? E quando uma mulher está gestando, todos esses químicos que caem no sangue, nos líquidos do corpo, caem no bebê, como uma informação celular. Não é uma informação cognitiva, e sim uma informação celular. E esse útero da mamãe, que quando essa mamãe ficar mocinha, né? Aqui na Serra nós falamos que ficou mocinha. Quando ela começa a ovular, a menstruar, uma vez por mês, ela vai perdendo um desses óvulos. Mas o óvulo que deu a vida a nós, que foi fecundado pelo esperma do nosso papai, ele já carrega essa informação. Ele já carrega a informação de todos os químicos que a nossa vovó materna produziu durante a gestação. Ok? Quando se fala na psicologia convencional, em todos os estudos, né, as profs que estão aí, que estudam pedagogia, as enfermeiras, né, o pessoal que está aí, que já estuda, e a gente fala da fase de 0 a 2 anos, a fase de 0 aos 5 anos, primeira infância, né? Formação da personalidade, de 0 a 7 anos. O que é esse 0? Esse 0 é tudo o que aconteceu antes do dia 1. Quando é o dia 1? A minha primeira respiração aqui na Terra. Esse é o dia 1. Então, tudo o que aconteceu antes do dia 1 é o processo desse 0. E tudo o que aconteceu antes desse dia 1 é essa próxima imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. E agora eu convido vocês a perceber quantas avós maternas existem aqui. Porque a minha mãe tem uma avó materna. O papai também tem uma avó materna. O pai do nosso pai também tem uma avó materna. Então, o 0, toda a informação que o óvulo vai trazer e que o espermatozoide vai trazer no momento da concepção, já forma o momento 0 de tudo aquilo que veio antes da gente existir e durante toda a gestação da nossa mamãe, até que a gente desembarque aqui. Esse aí já é o princípio da construção da nossa criança. E aí agora eu pergunto para vocês, o que a gente lembra sobre isso? O que nós temos consciência sobre isso? Nada ou quase nada, ou uma história contada de um único lugar, de uma única pessoa que pode, por alguma razão, ter uma memória disso. Então, pensem comigo assim. Se todos nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisos, imaginem que mais ou menos de 300 a 350 anos atrás, nós teríamos 2.048, são 2.048 decavós, então 2.048 pessoas fazendo amor para que hoje a gente estivesse aqui, nesse encontro do Zoom.
Então, quanta informação tem para que a gente entenda a nossa criança? E todo o rompimento que por alguma razão houve em relação à própria mãe. O que a psicologia convencional vai nos dizer? Que até 2 anos de idade, a criança não entende que é um indivíduo. Nós levamos 2 anos terrenos para entendermos que a mãe é um indivíduo e nós outro. 2 anos terrenos. E todo esse movimento daquilo que foi bom, que foi ruim, da atenção, da forma que a gente ganhou mamar, da forma que a gente ganhou colo, tudo o que aconteceu, está vivo em cada uma das nossas células, mesmo que a gente não tenha consciência sobre isso. Então, esse ligamento e esse desligamento que acontece em relação ao útero, à mãe e à formação da nossa personalidade, está vivo nos nossos poros, né? E comandando a nossa vida, até que a gente olhe para essa criança e diga: ei, peraí, agora é comigo. O meu adulto acolhe a minha criança, olha para tudo que aconteceu e faz algo diferente. Bem, dê uma respirada funda aí. E antes de eu passar a bola lá para o Adam, eu tenho uma formação que chama Renascimento. Algumas pessoas aí já fizeram renascimento comigo. O nosso caráter, né? E nós temos 5 divisões do caráter aí estudadas por psiquiatras, Freud, Jung, essa galera toda que olhou para o caráter, né? Nós temos 5 divisões do caráter e o nosso caráter, ele é definido na gestação. Nós nascemos com um caráter. E o nosso caráter é definido a partir das emoções que a nossa mãe sentiu, da temperatura que o útero ficava, ou muito quente, ou muito frio, ou contraído, ou mais espaçoso. Isso definiu o nosso caráter. A nossa personalidade nós formamos depois, aqui no mundo, no 3D, aqui no mundo dos 5 sentidos. Bem? Então, imaginem quanta coisa tem aí para a gente cavocar. Quanta gestação, quantas dinâmicas de óvulo e de espermatozoide que fazem com que hoje a gente esteja aqui. Adamo? É curioso pensar nessa perspectiva e eu vou trazer uma complementação, né? Que assim, quando você falou assim, às vezes a gente centra muito a nossa forma de lidar com as situações da vida em um pensamento estruturado, racional e lógico. E esse pensamento ele é importante, sim, mas quando nós temos esse desafio de vivenciar as nossas emoções, é porque muito provavelmente, né, e eu digo isso porque eu atravessei essa experiência também, a gente faz um rompimento, né, entre as nossas emoções, entre a cabeça e o coração, né, a gente distancia, a gente rompe. E aí, de novo, né, simbolicamente voltamos para aqueles lugares de pai e mãe, e quando a gente rompe, né, esse movimento, se a gente sente demais ou se a gente, né, não sente e raciocina demais, significa dizer que está em desequilíbrio. Nós estamos mais num lugar do que no outro. E onde a gente acredita que estamos conscientemente e racionalmente, a nossa criança está no outro lado. Olha que interessante, né? Então, se a gente pensa, eu sou muito racional, lógico, resolvo tudo com a cabeça, me emociono pouco, então a nossa criança está lá se desdobrando para lidar com essas emoções. Tá? Imagina a cena mesmo, uma criancinha de 2 anos segurando um monte de emoção, tristeza, raiva, alegria, trancado dentro de uma sala e querendo dar de conta de deixar aquilo tudo guardadinho para você, como adulto, não olhar para isso. Né? E aí a vida vai ficando cansativa, sem sentido, sem propósito, porque sem alegria, porque essa parte nossa que devia estar responsável por isso está lá, né? Que devia ter, a palavra nem é responsável, né? Mas que deveria estar vivendo essas emoções de uma maneira mais leve, está lá, né? Parada, querendo segurar tudo isso. Então, eu gosto de imaginar essa criança realmente como uma parte, né? Na PNL, a gente trabalha com partes inconscientes,
E aí eu gosto muito dessa lógica de imaginar a criança como uma parte nossa, que ela tem essa experiência, né, celular do 0 aos 2 anos, que tem toda essa carga, mas que também tem uma informação de como a gente desenvolveu os nossos relacionamentos, né, os nossos primeiros relacionamentos, como que a gente desenvolveu o primeiro contato com algo que era um sabor diferente do que o leite materno, né, o primeiro contato com a descoberta das mãos, dos pés, né? Então essa é como se essa parte nossa ela ainda existisse dentro da gente e ela está aí olhando para o mundo, ela está investigando o mundo, ela está interagindo com o mundo e ela tem muito a nos entregar e a vivenciar. Agora, quando é que isso vira um possível roteiro de sofrimento? Onde é que isso, né, pode gerar desequilíbrio? Quando a gente, de maneira involuntária, inconsciente, a gente começa a colocar essa parte nossa na frente, comandando toda a nossa vida. E aí a gente vai se emaranhar em nossos relacionamentos, porque criança não se relaciona, a gente vai se emaranhar no nosso trabalho, porque criança não trabalha, a gente vai se emaranhar na nossa vizinhança, né? Então, por exemplo, uma pessoa está com som alto e eu estou tentando dormir. O que é que o adulto faz, né? O adulto vai lá e conversa. Ah, mas não tem conversa, porque o barulho, tal, tal. O adulto resolve. Então, o adulto, sei lá, né, vai mudar de casa, vai vender a casa, vai mandar fazer isolamento acústico nas paredes. Não sei o que é que o adulto vai fazer, mas o adulto resolve. Quem fica preso no mas ninguém consegue dormir nessa casa, que chato, que não sei o quê, devia morrer esse vizinho que faz barulho, devia não sei o quê. Quem fica nessa postura é a nossa criança. Né? É interessante quando a gente começa a pensar dessa forma e a perceber dessa forma, porque muitas vezes a gente não consegue, a gente não consegue entender. Olha só como é interessante, quando a gente está numa postura de adulta, a gente não consegue entender alguns diálogos que antes para nós era altamente comum assim. Uma pessoa chega e começa a reclamar, né? Reclama, 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 e a gente não entende por que aquilo, assim, sim, né? E por qual motivo você está me dizendo isso? Você está me pedindo ajuda para eu te ajudar a resolver? Você está me dizendo isso só para eu te ouvir mesmo e balançar a cabeça e dizer, que chato. Você está me dizendo isso para eu contar para ti as minhas experiências dolorosas com semelhantes, né? Então, por que é que você está me trazendo essa informação, né? Por qual motivo? O que é que você quer de mim? E aí é curioso porque a gente vai percebendo como que naturalmente, como Fernanda falou, por um amor cego, a nossa criança vai assumindo, olha, ela está à disposição, até porque são mecanismos que a gente viveu anteriormente. Então é como se algo dentro da gente imaginasse que é assim mesmo que se vive. Então é como se ela estivesse lá à disposição, esperando qual é a responsabilidade que ela vai pegar, que ela já sabe que não vai dar conta, mas por amor ela vai lá se colocar na frente e querer assumir isso. E aí nós, como adultos, que é o exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, que não é um exercício que vai resolver a nossa vida inteira, mas é um exercício que, se a gente repetir em várias situações, a gente vai ter muita clareza, a gente vai ter muita organização, né, interna, e é um exercício que nos ajuda a reposicionar, né, a fazer esse movimento, dizer assim, olha, agora, né, eu tenho tal idade, eu lido com isso da minha forma e você, né, vai lidar com outras coisas. Essa responsabilidade não é sua. Pode até parecer meio esquizofrênico a gente conversando com a gente mesmo, mas você sabe que a gente faz isso o tempo todo, né, que a gente tem um diálogo interno o tempo todo. E aí, às vezes, esse diálogo interno ele é meio sem direção, e aí ele nos atrapalha de dormir, ele nos atrapalha, né, das nossas funções, das nossas tarefas, e aqui a gente vai fazer um diálogo interno direcionado, né? Então, antes de ler os comentários e inclusive, de propor o exercício, né, só um recado,
Hoje, né, daqui a pouquinho eu estou indo para o aeroporto para pegar o avião para amanhã chegar aí no Rio Grande do Sul, porque esse final de semana nós temos um módulo de relacionamento, né, de vida amorosa, da família que nós construímos, que acontece em Nova Petrópolis. Você já sabe que é possível, né, entrar somente no módulo, caso você tenha interesse. E no final de semana seguinte, no dia 22 e 23, a gente eu já vou estar em Veranópolis, né, com a Fernanda. Eu encontro a Fernanda amanhã em Nova Petrópolis, e aí a gente já vai estar em Veranópolis, porque dia 22 e 23 nós temos o início dessa jornada, né? Então a gente tem a turma 2 começando em Veranópolis. Então eu sei que aqui no nosso grupo tem pessoas que são aqui do Cariri, tem pessoas que são daí do Sul, né? E se você está aí no Sul e quer participar desse processo, né? Faz contato comigo ou com a Fernanda para a gente poder, ali mesmo, né? Nós temos nossos contatos ali no grupo, não faz contato para a gente informar, porque ainda é possível começar, né? Ainda é possível integrar essa turma que vai começar no dia 22 e 23, tá? Fernanda, antes de te passar, a Anitta colocou aqui: sempre me senti ser uma criança adulta. Agora, vocês explicando, posso entender porque tenho dificuldade de chorar. Né? Então, às vezes, essa coisa, né, de um adulto criança ou uma criança adulta, de novo, né, são isso, pessoal. Quando eu falo isso, é muito importante a gente primeiro perceber que não é um julgamento, né? É só uma percepção, né, do que a gente estuda e lê. E outra coisa, a gente só vai ter clareza do que acontece com a pessoa A, B ou C, tipo com a Anitta, né, se a gente fizer uma constelação. Assim, tudo que a gente falar aqui vai ser só um exercício dentro do que a gente conhece, dentro da teoria, né? Então, essa lógica de uma criança adulta ou de um adulto criança, né? Essas lógicas são lógicas em que a gente vai ocupando espaços que vão revelando um pouco dos nossos sofrimentos, das nossas dinâmicas, dos nossos traumas, das histórias que inconscientemente a gente foi marcado, né? E de como a gente hoje, como adulto, interage com isso. E aí sim, né? Aí esse movimento de estudar o pensamento sistêmico é algo que vai nos ajudando a aliviar essas tensões e esses impactos que, de alguma forma, nós deixamos, né, ali no nosso inconsciente, falando até hoje e nos orientando até hoje, né? Mas é isso, Fernanda. Isso mesmo, e o nosso grande desafio, enquanto espécie, né, estar na experiência humana, é discernir, porque as emoções que nós vivemos muitas vezes não são nossas, né? Nós vamos ter o arquétipo mãe, arquétipo pai, e as nossas emoções estão ligadas diretamente à mãe, aquilo que é matéria, né? Porque, como vocês viram na figura ali, todas as emoções da nossa mãe, os químicos que ela produziu, caíram na nossa corrente sanguínea. Então, as emoções estão ligadas à terra, a estar neste corpo, né? Então, discernir isso é um grande desafio. E o que que acontece com a nossa criança? E eu acho que essa frase aí, que eu vou propor agora à Anitta e a todos que sentirem repetir, e lembrem que não é só repetir uma frase, né? Eu preciso sentir como é falar esta frase, né? Então, eu vou me concentrar, então, vou respirar profundamente, sentir os pés no chão, né? Vai sentindo o ar, percebendo o teu corpo. E repete essa frase junto comigo. Como um adulto, eu posso viver as minhas emoções. Se eu quiser gritar, eu grito. Se eu quiser chorar, eu choro. Eu posso rir agora, se eu quiser. Respira profundamente, tenta ver como é dizer isso. Se por alguma razão a minha criança precisou conter as emoções,
hoje, como um adulto, eu posso me permitir vivê-las. Respira profundamente. Porque tem coisas que só são possíveis para os adultos. E deixa chegar o que chega, sentir o que sente. E quando for possível, eu volte para cá. Abra os olhos. Que o Adamo tem um exercício lindo aí. Já tem 32. Opa! Essa sensação, esse movimento, né, de quando eu falo uma frase, quando eu ouço uma frase, é muito importante para que eu possa começar a me conhecer. De que forma esses químicos todos reagem, né? Adamo, passo para ti, para o nosso exercício de hoje. Sim, na verdade já começamos um pouco aí, né, o exercício, mas vamos lá, então. Vou convidar todos a colocarem ou permanecer, né, se já estão os dois pés no chão. Procure uma posição confortável, mas não tão confortável, né, para que você mantenha a atenção. Eu costumo sugerir, né, que essa posição de deixarmos a nossa coluna solta, né, em vez de encostada na cadeira, solta, porque simbolicamente nós estamos dizendo ao nosso corpo e a nós mesmos que nós somos capazes, né, de segurar a nossa cabeça bem colocada aí na nossa coluna, né, que nós somos capazes de organizar o nosso corpo, né? Podemos fechar os olhos ou olhar fixamente para um ponto. Podemos experimentar como seria respirar profundamente uma vez. E começarmos esse exercício realmente da posição da criança que fomos. Então, independente de você lembrar como você era como criança, ou de você não ter nenhuma lembrança, independente do que acontece com seus pensamentos, eu vou te sugerir apenas que você faça um esforço de imaginação, de se colocar pequeno perante os seus pais. Talvez você imagine o seu pai na sua frente, à sua esquerda, olhando para ti, a sua mãe na sua frente, à sua direita, olhando para ti. E repito, independente da história que você teve com seus pais, se foi agradável ou desagradável, nesse instante olhe para eles como as pessoas que tiveram 100% de sucesso em fazer com que a vida chegasse até você. Só isso. Evite ficar preso ou presa em qualquer narrativa. Apenas lembre que essas pessoas foram capazes de fazer a vida chegar até você. Perceba como é estar nesse lugar, como criança, olhando para eles, maiores do que você. Respire fundo mais uma vez. E agora imagine como seria dar um passo atrás e ver essa cena de fora, a sua criança olhando para os seus pais. E quando você percebe, você está olhando a sua criança, olhando para os seus pais, agora como adulto, com a idade que você tem hoje. E talvez você queira verbalizar em voz alta, se for possível, se você estiver num ambiente que seja possível fazer isso. Talvez você possa verbalizar em voz alta a idade que você tem nesse instante. Agora, como adulto, eu tenho 34 anos. Respira fundo mais uma vez.
e acolhendo essa criança do jeitinho que foi, com suas tristezas, alegrias, dores, com a sua ingenuidade, com a sua forma curiosa de ver o mundo. Eu quero que você imagine indo lá, pegando essa criança, talvez no colo, ou talvez pela mão, dizendo a ela, e se possível, dizendo em voz alta: agora eu cuido de você. E respira fundo. E eu preciso que você continue assim, criança. Eu preciso do seu amor, da sua alegria genuína. Eu preciso que você continue criança. E agora experimenta virar para o outro lado, de costas para os seus pais, conduzindo sua criança como se você puxasse ela, sentindo seus pais tocando nas suas costas, te dando a força que através da vida fluiu através deles. Nessa posição, você cria uma separação e informa a sua criança mais uma vez que ela fica no lugar dela e você no lugar do adulto. E talvez você diga em voz alta mais uma vez: você no seu lugar de criança e eu no meu lugar de adulto. Você no seu lugar de criança e eu no meu lugar de adulto. E respira mais uma vez. Aproveita também para lembrar que a única criança que você pode conduzir é a sua. Deixe a criança dos seus pais com eles. Apenas a sua. E nessa posição, nessa postura, você olha para a vida. Você olha para os compromissos que ainda tem hoje, para os compromissos do dia de amanhã, para as coisas que tem que resolver, a partir dessa postura. E aí você agradece. Talvez você queira baixar a sua cabeça um pouco e entender que foi como foi. Agradecendo por agora ter consciência. Se comprometendo em se esforçar a se manter nesse lugar. A criança como a criança e o adulto como o adulto. E aí você pode respirar fundo mais uma vez. Ir movimentando o seu corpo. Talvez se espreguiçando. Se preparando para encerrar este exercício. Abrindo seus olhos. Isso, cada um no seu tempo. Ok, ok. Que legal, pessoal. Coloquem aí alguma reação para eu saber que estão todos ok, despertos, atentos. E que legal, né? Fazer esse
movimento. E aí, como eu disse anteriormente, lembrem que é repetir isso, né? Ir várias vezes percebendo que a nossa criança, né, vai se colocar ali e vai querer assumir, né, aquilo que é nosso como adultos. E aí a gente vai aprendendo a colocar esses limites, inclusive, a colocar as coisas no devido lugar, para que a gente consiga ter sempre aí, né, a melhor condução, né, da nossa vida, que a gente tenha o máximo de autonomia possível. Fernanda, E aí, quando nós estávamos aqui no exercício, voltando, eu disse, para finalizar hoje, eu vou contar um atendimento da semana passada, que uma pessoa me procurou dizendo que não passava na carteira de motorista, né? Queria constelar, porque já estava, acho que o Detran dá um prazo de um ano e pouco, né? Para te ir fazendo mais aulas até passar. Assim, chega na hora da aula, se eu sei dirigir, dirijo o carro do meu pai, nananana. Só que aí chega na hora da aula, eu me perco e cada vez eu erro uma coisa diferente. Então, ela tinha plena consciência de que não é que ela não estava aprendendo o que ela não soubesse. Ela percebeu que tinha um dispositivo interno que fazia com que ela não passasse na prova, né? E ela pediu para constelar. E aí, quando ela chegou na constelação dela, ela percebeu que existia algo da mãe dela que dizia que não queria que ela crescesse. Ai, o tempo passa muito rápido, né? Você é a minha criancinha, você é o meu nenezinho, você é não sei o quê. E o que ela sentiu, né? Ela me descrevendo o que tinha. Acho que tem dois microfoninhos abertos aí. Ela me descrevendo o que ela sentiu na hora. Que se ela dirigisse, que se ela tivesse o ir e vir dela, o papai e a mamãe não dariam mais carona para ela. E se ela tivesse a carteira de motorista para o ir e vir, ela iria, de alguma forma inconsciente, trair a mãe, porque aí ela poderia ir e vir a hora que quisesse. Olha o desafio que é isso, né? E a mãe dela que deu a carteira de presente. Mas dentro do amor infantil dela, não ter carteira, né, era uma fidelidade e continuar pequena para que a mãe pudesse levar e buscar. Quando nós trazemos a consciência, né, mediante a minha mamãe, mediante o meu papai, né, e todos que vieram antes, eu sempre vou ser pequena, eu acesso uma autorização para ser grande na vida. E finalizo dando esse exemplo, por quê? Porque assim pode ser com dinheiro, né? Se eu tiver dinheiro, se eu me mantiver, né? A mamãe vai pensar que eu não preciso mais dela. Que pode ser uma fidelidade também com pessoas que faliram antes de nós, a mamãe propriamente que não teve dinheiro para o ir e vir dela, assim com a vida amorosa, assim com nossa profissão, né? Por isso, toda a área da nossa vida que está fora de fluxo, nós não estamos conseguindo adultecer nela, né? Então, frases como criança tem cofrinho, adulto tem dinheiro, né? Criança brinca, adulto trabalha. São processos de reconhecimento da nossa criança, toda a área da nossa vida que está fora de fluxo, toda a área da nossa vida que está pesada, nós estamos tentando agir com a nossa criança. Então, quando a nossa criança pode ficar no lugar dela, o nosso adulto também assume a postura de adulto. Porque nós precisamos da nossa criança, no lugar da criança. Bem? Adamo, tuas considerações finais aí? sim, só agradecer mais uma vez, né, que é mais um encontro aqui e mantemos ali o grupo, né, para que a gente possa ir apresentando, né, outros passos, outros encontros. Quem sabe a gente faz mais uma temporada, né, 3 encontros. Deixamos ali o grupo montado para a gente ir comunicando a todos vocês. E é isso, né? Acredito que é isso. Fiquem aí. Em breve eu coloco lá no grupo a gravação. E para quem quiser ver de novo, ou quem quiser passar para os colegas, né? E nos encontraremos aí em breve.
E agradeço, então, a ideia, assim, né, já daqui a pouquinho agendar, quem sabe um encontro a cada 15 dias, talvez não semanal como foi agora, vamos ir sentindo, né? Quero muito trazer aqui para os diálogos uma questão das doenças, que é algo muito importante, e é a minha praia, o que eu mais gosto de estudar, sintomas, doenças, né, a linguagem do corpo como um todo. Então, agradecer. Se alguém sentiu o chamado de estudar constelação com a gente, por enquanto essa turma aqui no Sul, tem as gurias que estão aí, que já são da turma 1, que fazem parte da turma 1, algumas pessoas que estão, acima, algumas pessoas que estão aí com um pé dentro já da turma 2, e quem sabe, em breve, uma turma lá no Cariri, né? Eu também quero ir para o Nordeste, né? Só o Adamo vir para o Sul também quero ir passear lá, né? Sim, em breve. Então, em breve faremos também. Ficamos à disposição. A nossa formação, ela tem módulos avulsos, onde é possível fazer um único módulo. Ela funciona em 3 semestres, mas nós nos matriculamos um semestre por vez, né? Conforme vamos sentindo, vamos matriculando. Então, quem sentir a primeira etapa, ela é uma etapa de autoconhecimento, né? Então, técnicas de constelação, técnicas de atendimento, ele vem só no segundo semestre, mas o primeiro semestre é a desconstrução para poder construir algo novo. Se sentirem o chamado, tanto eu quanto o Adam estamos à disposição para dúvidas, né? Como funciona a formação, como é, estou sentindo o chamado, e vamos amar receber vocês. Muito obrigada. Se vocês não estivessem aqui, não teria esse encontro. Então, ele só pode acontecer porque nós todos fizemos com que ele aconteça. Muito obrigada. Boa noite, bom descanso e até o próximo. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada.